Então esse aqui ó, tá aqui o nosso novo programa VET Consciente, tá? O programa VET Consciente, né, ele vai tentar o quê? Conscientizar vocês, conscientizar todos vocês que são veterinários, acadêmicos, a realmente se importar mais com a anestesia, dar o devido valor e ver que é simples fazer as coisas. E já nessa aula de hoje, nessa live de hoje, eu trouxe essa parte de como usar o meu aparelho de anestesia inalatória, tá? E vamos falar do nosso aparelho de anestesia inalatória. Quando a gente fala de um aparelho de anestesia inalatória, ele parece ser um trambolhão, né? Ou um trambolim, dependendo do sistema que você tem, que ele funciona de uma maneira mais simples, uma maneira mais tranquila. A gente tem vários componentes desse aparelho de anestesia inalatória, desde as mangueiras que conectam ele ao sistema de oxigênio. Esqueci de botar aqui oxigênio. Eu vou falar para vocês, mas infelizmente não vou ter imagens, mas isso a gente depois consegue. Mas ó, de forma simples, de forma direta, né? Mangueiras de oxigênio, mangueiras na verdade que conectam o sistema ao aparelho de anestesia inalatória, oxigênio, calçodada, ventilador, vaporizador e fluxômetro. São passos simples, tá? Coisas simples que formam o nosso aparelho de anestesia inalatória ou o sistema que você usa para fazer a ventilação do seu paciente. Não necessariamente você tem que ter um aparelho desse aqui, ó. Esse aqui é um dos aparelhos de anestesia inalatória que existem dentre vários outros. Vaporizador calibrado, esse aqui, ó. Quem já tem a manha vê que é um de servo fluorano, porque ele é amarelinho aqui, então ele é um vaporizador de servo pela cor amarela. O vaporizador de isofurano é roxo, o de halotano é vermelho. 10 fluorano, não me recordo, tá? Realmente 10 fluorano, não me recordo. Então, essas são as cores dos nossos vaporizadores calibrados, tá? Então, para ficar bem à vista mesmo, você saber o que você está aplicando. Esse é um aparelho completo, né? Não vou citar a marca, mas esse aqui é um aparelho completo. Ele tem aqui óxido nitroso, ar comprimido, O2. Então, se vocês separarem aqui tem as cores, já vou conversar sobre isso depois também para vocês, né? Então, se eu quero fazer uma ventilação, uma vaporização mista de conteúdo, de ar e tudo mais, eu posso fazer, desde que meu aparelho me permita, tá? Desde que o aparelho me permita. Como assim, Bruno, desde que o aparelho me permita? Né? Existem aparelhos que eles têm entrada de ar comprimido, entrada de óxido nitroso e entrada de oxigênio. Tem aparelhos que só tem oxigênio. Os mais comuns, os mais em conta, que a gente acaba comprando no mercado, eles são assim, né? Eles são só de oxigênio. Mas os mais completão, eles têm essas 3 saídas. E aí você consegue fazer uma ventilação sem estar no oxigênio a 100%. Tá? Você consegue fazer uma ventilação mais efetiva, você consegue fazer uma anestesia melhor, sem oferecer oxigênio 100% para o paciente. Ah, Bruno, por que o oxigênio 100% é ruim? Bom, isso é conteúdo para uma outra live inteira, mas falar aqui de maneira rápida e direta, né? Quando a gente faz O2 a 100% num paciente que ele está ali sedado, anestesiado, os pulmões dele percebem que não precisam de tanto oxigênio, e aí eles acabam fazendo o quê? Fazendo atelectasia alveolar. Tá? Então reduz, né, o espaço, porque tu não precisa de todo aquele tecido pulmonar com oxigênio. E aí quando o paciente acorda, aí dá zica, né? Porque daí ele não consegue respirar direito e tudo mais, porque ele está com o pulmão atelectásico. Quando a gente tem um aparelho que consegue fazer as duas partes, tá, gente? Isso facilita e facilita demais. Tá? Aqui tem o ventilador, né, o Foley do ventilador, Foley do ventilador, sistema de circuito circulatório, digamos assim, né, que é onde vai ter o sistema de ar, vou falar sobre ele depois. Balão volumétrico, a gente vai conversar sobre o balão também. Calçodada, aqui é o recipiente que vai da calçodada, ela vai entrar aqui nesse setor aqui também, né. Esse aqui vem com gavetinhas e tudo mais, rodinhas, bonitinho. Vem até com um sugador aqui do lado, uma outra saída de oxigênio. Então, esse aqui é um aparelho bem completo, um aparelho muito bom, por isso eu quis botar ele aqui. Tá? O aparelho desse aqui hoje está saindo em torno de uns 30 mil reais. Esse aqui é da linha veterinária mesmo. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar das mangueiras. Eu coloquei aqui só 2 colorações de mangueira. Existem 2 tipos de mangueira que vai no sistema de oxigênio, tá, gente? Existem 2 tipos de mangueira que vai no sistema de oxigênio. Que é o quê? A mangueira verde e a mangueira amarela. Bruno, por que tem que ser mangueira amarela? Não, eu poderia usar a mangueira do sistema de gás, de cozinha e tudo mais? Poderia usar sim o sistema de gás de cozinha, sem problema nenhum. Por que ele não é indicado? Por que ele não é bom? Porque você não tem padrões de cores. Isso aqui é padrão de cor.
Tá? Então, se eu for em qualquer lugar do Brasil, eu sei que o verde é oxigênio, o amarelo é ar comprimido. Então, essas três cores são para identificar os gases. Verde, oxigênio, é o que a gente mais vê. Por isso que o fluxômetro de vocês ele é verde. Isso não é porque é bonitinho, não é porque é da veterinária, verdinho. Não, ele é verde porque é de oxigênio. Se ele tivesse ar comprimido ali, ele teria o amarelo, que nem é a cor da mangueira, que nem é a cor que eu mostrei lá para cima no ventilador, no aparelho de anestesia. E o azul é do óxido nitroso. Então nós temos essas três cores aqui. É simples de ver, é simples de identificar. E quem está na rotina, né, quem trabalha com anestesia, quem já trabalhou em grandes centros, sabe disso. Né? Já tem isso na cabeça, é algo que está implícito. Então, quando tu vai num lugar que não segue esse padrão, ocorre o risco de você causar danos graves ao seu paciente, causar um acidente grave, né, no seu paciente. Então, fiquem de olho com isso, prestem muita atenção nisso, porque é importante e isso é especial sim, tá? Padrões de cores das mangueiras e dos fluxômetros. Depois das mangueiras, né, vem a calçodada. A calçodada, ela é de extremamente importância e que eu vejo muita gente não dando a importância para ela. Sabe? Por que eu falo isso? Cara, eu já fui em vários lugares que eu chego lá, aquela calçodada assim, ela tá preta quase, né? Não, tá preta porque ela não chega nessa cor, mas tipo, dá pra perceber que ela tá muito tempo ali, o pessoal tá usando, tá fazendo anestesia e não tá nem para o que está acontecendo. Hoje a calçodada, né, você consegue comprar ela de duas maneiras. Frascos de 5 kg e frascos de 1 kg. Gente, isso rende muito. O pessoal, fala, é caro. É claro que é caro. Ela tem um alto valor agregado. Por quê? Porque ela salva vidas. Se ela não salvasse vidas, ela era barata. Né? Mas a calçodada, ela salva vidas. Ela é importante. Ela precisa ter uma manutenção. Tá? E o que ela faz? Aqui está aqui escritinho já, ó. Ela filtra o CO2 expirado, é o CO2 expirado pelo paciente, né? O EtCO2 é aquele que sai, que a gente vê lá no capnógrafo, tudo, né? O EtCO2 que sai do paciente, ele vai passar por um circuito, isso aqui é do circuito semi-fechado ou fechado, tá? Então ele vai passar por um circuito de recirculação, né? Um circuito circulatório, isso é meio pleonasmo, mas ele vai passar por esse tipo de circuito, tá? Ele vai passar por ali, vai passar pela calçodada e vai ser filtrado. Na calçodada ele vai fazer uma reação química onde o CO2 vai misturar com a água, tudo, e ele vai ficar ali, ele vai ficar fixo. E vai vir para o animal de novo somente o oxigênio, um pouco de ar ambiente, vai um pouco de CO2 também, mas é mínimo. Se tivesse valores expressivos, quem faz capnografia iria perceber isso também. Então, valores expressivos de EtCO2 expirado e inspirado. E aí, no final, você perceberia também que ela não estaria funcionando, mas vai só o oxigênio e o anestésico inalatório. Quando você está usando anestesia inalatória. Se você está fazendo TIVA, vai ser só o ar limpo, né? Esse é um sistema bom de se fazer? É um sistema ótimo. Lá pra frente eu vou falar das vantagens deles, tá? E aqui, ó, o uso dela, como eu já comentei, o uso da calçodada é em torno de 30 dias, tá? É em torno de 30 dias que ela fica ali naquele frasco. Não é bom deixar mais que isso. Ou então até atingir a cor roxa, violeta, né? Aquela cor mais diferenciada. Porque quando ela atingiu essa cor, ela perde a sua função. Ela não filtra mais. E é isso pra gente não é legal. Isso pra gente não é interessante. Isso não é algo que eu gostaria que acontecesse, tá? Então, isso é muito importante. Quem troca calçodada, eu lembro, toda vez que a gente estava na residência, que eu estava no mestrado, né, ou nos lugares que eu trabalhei mais fixo, quando eu troco a calçodada, eu boto o esparadrapinho com a data. Calçodada trocada dia 5 de janeiro de 2020. Bruno Lunardelli. Né? Isso é algo muito importante, porque daí você se torna responsável por aquela troca. As pessoas que vão usar o teu equipamento, ou o equipamento que está lá disponível, vão saber que foi feita essa troca pela pessoa X, né? Ainda mais quando, que nem na residência, nós éramos em 8 anestesistas, mais 4 ou 5 mestrandos, então tipo, era muita gente usando os aparelhos. Então todo mundo fazia essa parte, todo mundo botava lá seu nominho, todo mundo fazia as coisas, beleza? Então isso tem que ser feito. A calçodada ela precisa ser trocada a cada 30 dias. Ela vai salvar vidas.
E outra coisa, né, uma coisa bastante importante, quando você deixa ela armazenada lá, tipo, eu faço poucas anestesias, Bruno, eu faço 2, 3 na semana, né? Aí você vai ver que ela vai ficando ali, daqui a pouco ela botou um paciente na mesa, ela começou a ficar roxinha. Aí tu vai passar uma semana sem anestesia ninguém e ela vai estar branca de novo. Isso acontece, isso é normal, tá? A calçodada ela volta a cor branca. Isso quer dizer que ela voltou ao normal? Ela voltou a filtrar? Não. Ela já perdeu a sua função. Então, você precisa fazer a troca dela. Viu ficar roxa? Tem que fazer troca. Tá muito tempo lá dentro? Tem que fazer troca, tá? Quantas anestesias dura uma calçodada, Bruno? Depende muito. Por quê? 100 gramas de calçodada, elas filtram em torno de 23 litros de CO2. Quanto de CO2 que um cão libera numa anestesia? Vou ficar devendo para vocês. Mas eu realmente não lembro quanto que um cão libera de CO2 numa anestesia. Mas, por exemplo, quando a gente anestesiava equinos, quando a gente anestesiava os cavalos lá no FPR, cara, tinha cirurgia, tinha calçodada que durava para um procedimento. No máximo 2. Então, isso pode acontecer, tá? Às vezes tu botou ali, pegou um animal de grande porte, uma anestesia longa, vai uma calçodada numa pegada. Então não tem esse tipo, quantas anestesias elas duram. E sim, da qualidade, isso influencia bastante, tá? E do tempo da cirurgia, o quanto que esse animal está respirando. Animal de ventilação mecânica, ele vai consumir mais devagar a calçodada, tá? Então isso é uma informação bem legal. Outra coisa assim, ó, sinais que são, né, que te mostram que a tua calçodada está velha, que a tua calçodada não está funcionando. É o que? Aumento da fração inspirada de CO2. Então você vai estar lá ventilando, vai estar ali o teu paciente respirando. Você está com um capnólogo, você vai ver que vai ter CO2 sendo inspirado pelo paciente. Então não está só tendo CO2 expirado, o CO2 inspirado também está aumentando. O CO2 expirado pode aumentar por consequência disso, tá? Outra coisa, aumento das frequências respiratória, cardíaca e aumento da pressão arterial. Tá? Isso tudo em decorrência do quê? Do aumento do ETCO2. O ETCO2 aumenta, gente, o paciente ele vai entender que o quê? Ele precisa respirar mais rápido para fazer troca, para eliminar esse CO2 que está no sistema. Depois disso, se você continuar mantendo, se você não fazer a troca, ele tende a cair, ele tende a ter uma hipotensão. Então, às vezes, teu paciente tá com tudo bonitinho, analgesia, protocolo legal, plano anestésico, pressão começa a subir, frequência cardíaca começa a subir, e você não sabe se isso é por dor, se isso é se o paciente está acordado, e na verdade vai olhar, a calçodada tá roxa, tá? Sabe? E ele tá reinalando muito CO2. Então, ela causa muita influência. Como eu já comentei, né, que no PS1, né, a calçodada ela pode voltar à cor branca, então é importante fazer a troca periódica, pelo menos ali 1 mês, 2 meses, né, para vocês terem um bom cuidado. Ah, Bruno, mas eu uso pouco. Cara, se você usa pouca calçodada, não tem necessidade de você encher aquele tubão, tá? Não existe essa necessidade de encher aquilo lá. Você pode pôr menos quantidade. Ah, vou botar pouquinho? Não, também não vai botar pouquinho, né, porque senão não vai fazer efeito. Mas tipo, eu uso pouco, não sei o que, bota pela metade, que ela já vai fazer o efeito que ela precisa fazer. Outra coisa, o isoflurano, né, serflurano também faz, o Lotan também faz, né, mas eu vou falar aqui do ISO porque o ISO é o fármaco que a gente usa mais rotineiramente. O isoflurano, ele em contato prolongado com a calçodada, ele pode produzir, pode formar o monóxido de carbono, que é o CO. Para quem não sabe o que é o monóxido de carbono, o que o monóxido de carbono faz, gente, o monóxido de carbono, ele é aquele gás que matou muita gente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Tipo, tu liga o carro pra... Tipo, que nem agora é inverno lá no norte, no hemisfério norte, né? Galera, liga o carro na garagem, assim, pra esquentar, quando o carro era álcool e tudo mais. Então liga o carro na garagem e aquele carro fica ali, garagem fechada, funcionando e liberando o quê? Monóxido de carbono, dióxido de carbono pelo carburador, pela descarga. Esse monóxido de carbono, ao ser inalado, ele vai fazer basicamente a mesma função no organismo do paciente, no teu organismo, que o paracetamol faz no gato, né? Ele se liga à hemoglobina e faz a carboxiemoglobina. Essa carboxiemoglobina não libera oxigênio, então o paciente ele vai estar oxigenado, só que ele não vai, não sei se isso é o termo certo, mas ele vai ter oxigênio, mas ele não vai estar oxigenado, é isso que vai acontecer, né? E aí morre de hipóxia, morre de asfixia.
Só que é uma morte tranquila. Por quê? Porque o paciente simplesmente dorme. Quem morre asfixiado em um ambiente sem oxigênio, vai respirando ali, tu começa a respirar CO2, tu começa a respirar monóxido de carbono, e aí simplesmente você vai dormindo e acaba morrendo. Então, você não vai ter percepções que seu paciente está morrendo por monóxido de carbono. Como que faz para corrigir isso? Aumenta o fluxo, aumenta a frequência respiratória. Entendeu? Isso aí vai tudo facilitando com que esse monóxido de carbono não se acumule ali e não fique lá. E o monóxido de carbono a gente também não consegue avaliar. Né? A gente não tem um monitor, um parâmetro ali que vê monóxido de carbono. Beleza? Vamos dar continuidade aqui para o nosso próximo sisteminha aqui, ó, gente. Eu vou falar do ventilador mecânico agora, tá? Não vou falar de ventilação mecânica, tá? Vou falar do aparelho, do equipamento ventilador que vem nos aparelhos de anestesia inalatória aí que a gente tem na nossa rotina. Aparelhos de anestesias normais, né, que vem com ventilador mecânico, que vem com ventilação mecânica, eles vêm com o quê? Geralmente com Foley, né? Eles vêm com um Foleyzinho ali, bonitinho, grande, que é um Foley adulto, ele não é um Foley pediátrico. Por que ele vem com Foley adulto, não vem com Foley pediátrico, ou não vem com os dois? O Foley pediátrico ele é bem mais caro. Então não seria viável para eles venderem. Então eles vendem um Foley grande ali, que vai ventilar só pacientes de grande porte, acima de 10 quilos, como os pacientes que você não colocaria no baraco, e vai embora. Mas então aqui, como é que você vê esse aqui? Ele vai do 100 ml até 1 litro para ventilação. Então daria para um paciente de 100 quilos para fazer uma ventilação num aparelho de anestesia normal. Ah, Bruno, por que tu fala isso? Bom, para pequenos animais, não está aqui? Não está aqui. Mas para pequenos animais, né, em torno de 10 ml por quilo volume corrente. Então, um paciente de 100 quilos, ele teria 1 litro de volume corrente. Né? Então, a gente conseguiria jogar ali e ventilar ele de maneira efetiva. Em grandes animais, né, então ele pega ali um pônei, um potro, tu consegue usar um aparelho desse que ventila bem, porque eles são em torno de 8 ml por quilo. Então, um animal de 100 quilos usaria 800 ml. Um animal de 120 quilos daria em torno de 1 litro. Né? Então, 120, 130 quilos, né? Podendo chegar até 150 quilos aí, se você tiver um bom aparelho aí, tu saber trabalhar de maneira efetiva a ventilação. Mas agora, quando a gente parte para um animal pequeno, para um animal abaixo de 10 quilos, você vai precisar mandar menos de 100 ml. E isso, esses aparelhos não fazem. Né? Então existem o Foley pediátrico, que manda até 500 ml. Né? Então, ele, se eu não me engano, ele vai fracionando de 50 a 50 ml. Então, tu consegue ventilar animais pequenininhos mesmo, tá? Filhotes, animais de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, né? E assim por diante. Já esses aparelhos maiores é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado você realizar esse tipo de ventilação. Por isso que todos os alunos que eu tenho, por isso que sempre que eles vêm conversar comigo, sempre vêm pedir, sempre vêm perguntar, né? Ah, Bruno, eu consigo ventilar um animal pequeno? Com esses aparelhos aqui, você não consegue. Com aqueles outros ventiladores que são externos, assim, que daí bota lá, ele já vem programado, daí tu já consegue fazer, tem uns que faz de 500 gramas a 100 kg de maneira bem tranquila, de maneira bem efetiva, tá? Então, esse é o meu toque pro ventilador. Alguns ventiladores, tá? Alguns aparelhos de anestesia, como esse aqui que tá aqui, como aquele que eu mostrei lá em cima, ele é digital. Então você consegue de maneira rápida e simples botar lá, eu quero ventilar a pressão numa frequência de 10, numa relação 1:2. Tá? Gente, eu não vou explicar isso aqui, tá? Isso aqui é ventilação, a gente tem uma live lá no YouTube que fala só de ventilação, com o professor Marcello, tá? Dá uma procuradinha lá. Aqui, né? Quem tá no YouTube depois você procura. Então aqui embaixo, já botei aqui pra vocês, ó. A grande maioria não vem com Foley pediátrico, então isso é um problema. Então a gente não consegue fazer de pequenos portes. Acima disso, tu consegue fazer de maneira tranquila, de maneira simples e tudo mais. Tá? É só ter um pouquinho de noção de como mexer no seu aparelho e de como funciona a ventilação mecânica de maneira efetiva. Ah, a ventilação é difícil. Ventilação não é difícil. Ela só precisa de um pouquinho de tempo para você estudar. Mas ela é fácil de fazer. Eu também achava que era difícil. Hoje eu faço ventilação com quase todos os meus pacientes na rotina. Tá? Então você precisa só aprender, só entender como é que faz, só entender como é que funciona. Vaporizador. Gente, o vaporizador eu não vou
me aprofundar muito. Tem uma live, até semana passada saíram já alguns trechos delas para vocês também, falando de anestesia inalatória, da importância e tudo, e eu falei dos vaporizadores, né? Então a gente tem hoje o mais comum, quase todo mundo tem na clínica, o vaporizador universal, esse vaporizadorzinho aqui, você consegue vaporizar nele éter, álcool, qualquer coisa que volatilize a temperatura ambiente, você consegue vaporizar no vaporizador universal. Geralmente a gente faz o quê? Isofurano e sevofurano, né? Mas ainda assim, eu não gosto de vaporizar servo, tem um trauma, paciência, né? A gente acontece, faz isso. Mas o calibrado não, o calibrado é maravilhoso. Uma bomba de infusão, vaporizador calibrado, mesma coisa, beleza? Então aqui são os dois vaporizadores. Lá em cima eu já falei das cores, né? Então tem o vaporizador de isofurano, tem o vaporizador de servo, tem o vaporizador de halotano, desflurano, né? Então nem flurano. Todos os anestésicos inalatórios eles possuem vaporizadores calibrados para eles. E só. Né? Então é isso que a gente tem para falar sobre o vaporizador de maneira bem simples e efetiva. Bota o anestésico dentro, em cima tem uma válvulazinha, esse aqui é lateral, né? Mas em cima ou na lateral vai ter uma válvula que você vai controlar o fluxo de gás a ser inalado pelo teu paciente. No vaporizador calibrado, você sabe o quanto está indo de maneira quantitativa. Então você olha ali, eu estou mandando 0,5% de ISO, 0,7% de servo. Já no universal você tem uma medição qualitativa. Estou mandando pouco, muito, mais ou menos, né? Através do borbulhamento e tudo mais. Então realmente você não consegue mensurar de maneira efetiva no vaporizador universal o quanto de isofurano você está enviando. A não ser, é claro, que você tenha um monitor com analisador de gases, que daí ele analisa o quanto de anestésico inalatório está indo. E por último, mas não menos importante, todo aparelho de anestesia tem um fluxômetro. Eu botei esse aqui porque eu quero trazer um adendo bastante importante. Né? Muita gente às vezes vem questionar para mim, vem perguntar: Bruno, não consigo usar o meu ventilador mecânico. Bota ali, tá tudo direitinho, tá tudo bonitinho, mas não vai. Eu falo assim: putz, mas como assim não vai? O que está acontecendo? Eu tenho aqui, eu sempre pergunto: como que é o teu fluxo, como que é a saída do teu oxigênio? É esse aqui. Aí tem esse fluxômetro aqui, né, na saída redutora, na válvula redutora de pressão. Quando você tem esse fluxômetro aqui e depois você quer ventilar o seu paciente com um ventilador mecânico, você não vai conseguir, porque ele limita a pressão. Né? Então ele limita a pressão que sai para o aparelho. Hoje, o meu aparelho de anestesia inalatória não, o meu aparelho de ventilação, o meu ventilador mecânico, ele precisa de 4 bar de pressão para funcionar de maneira efetiva. Então, se eu não tenho 4 bar, ele não faz. Se eu boto ele nisso aqui, ele não vai ventilar, porque o fluxo vai alterando muito, tá? Então, o fluxômetro na saída redutora, ele não é bom. Esse tipo de válvula, ela não é eficiente para você. Ela só é eficiente se você vai sair daqui, aqui embaixo tem um umidificador de ar, né? Então ele vai funcionar da maneira correta. No aparelho de anestesia ele está lá, geralmente ele vai até 10 litros, 12. O que você precisa ter atenção no fluxômetro? Né? Cada fluxômetro ele tem um sistema de medição diferente. Né? A grande maioria é uma bolinha agora, né? Uma bolinha ali, então aquela bolinha, o meio dela é o quanto de ar que você está mandando para o seu paciente. Não é o que está acima, não é o que está abaixo. Tem alguns outros aparelhos que a gente chama aquilo de bailarina, tá? Isso que fica dentro, essa bolinha que fica dentro do fluxômetro, chama-se bailarina. A bailarina, né, tem alguns aparelhos de anestesia que ela é um conezinho, né? E aí esse conezinho, em alguns vai ser a base dele, que vai ser o volume, e os outros vai ser o ápice dele. Então, um vai ser a base e o outro vai ser o ápice deles, que vão comandar o quanto de oxigênio está indo para o teu paciente. Como que eu sei disso, Bruno? Onde é que eu vou saber isso? Geralmente, do lado do fluxômetro, tem essa informação. Volume real, né? Aí está lá a setinha aonde quer. Então, olhem, aprendam a olhar os aparelhos de vocês, beleza?